Meus amados, durante esse mês de fevereiro, nós estamos desenvolvendo o tema sobre restauração. Nós entramos no segundo mês e estamos trabalhando agora a restauração a partir do nosso amor pela palavra. Amor pela palavra. Então, o tema desse mês é restaurando o amor pela palavra. E nós tomamos como base para esse tema o verso 97 do Salmo 119, que diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Que seja um tempo de ouvir Deus falando sobre a sua palavra ao nosso coração. Hoje o reverendo Eduardo Ferreira tem frequentado a nossa igreja já há algumas semanas. Eu convidei para trazer a palavra hoje, que o Senhor fale ao nosso coração através dele. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Irmãos, sou recifense, estou aqui desde janeiro, do início de janeiro, e já me considero desta igreja, mesmo com tão pouco tempo, não é? E a minha vinda para João Pessoa, Paraíba, não foi uma coisa assim tão fácil. O Senhor chamou para si a minha esposa o ano passado, em julho, e eu não poderia ficar lá sozinho. Meus filhos moram aqui já há 10 anos, ou mais de 10 anos, e uma maneira de passar esse momento de tristeza, de dor, de perda, seria ao lado dos meus filhos e também na igreja, né? A igreja que me acolheu e que tem nos dado forças para que possamos resistir, e graças a Deus temos resistido, não é? Pela misericórdia do Senhor. Então eu cheguei por aqui por este motivo, né? Não foi nada assim programado, mas eu creio que foi programado no coração do Senhor, não é? Mas, irmãos, sem muitas delongas, eu quero... Hoje o reverendo, ele falou a respeito do tema, né? Que é restaurando o amor pela palavra de Deus. E hoje eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 11, no versículo 18. Nós vamos fazer essa leitura em uníssono. Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, no Velho Testamento, capítulo 11, versículo 18. Vamos ler em uníssono? Todos encontraram? Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Amém. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra nesta noite, mais uma vez, para ouvir a Tua voz. Cremos que o Senhor tem uma palavra para a Tua igreja, e nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e prepare o nosso coração da Tua igreja,
para que receba com alegria aquilo que tu tens para cada um de nós. Nós te pedimos isso e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, eu vou pedir licença aos irmãos para ficar com esse instrumentozinho na mão, porque como eu tenho sou um pouco alto em relação ao birô, aí eu vou ficar levantando e baixando a cabeça, então aqui perto dos meus olhos fica melhor, não é? Pode ser assim? Amém. Mas, irmãos, restaurando o amor pela palavra, né? Este é o tema ao longo de fevereiro de 2024, né? Quando falamos em amor, logo lembramos daquele texto bíblico que todos nós conhecemos. Eu vou aqui recitar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando falamos em amor também, nós lembramos do texto de 1 João, capítulo 12, verso 10, que ele vai dizer: aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. O inverso disso significa que, se não estiver na luz, estará nas trevas. Quando falamos em amor, também, nós lembramos exatamente das palavras do Senhor através de Moisés ao seu povo. O povo que havia provado das bênçãos do Senhor. Um povo que desfrutaram das maravilhas de Deus, foram libertos das mãos de Faraó, foram libertos lá da Babilônia, mas nem assim eles reconheceram de que deveria seguir e obedecer os mandamentos do Senhor. Eles precisavam voltar a amar os estatutos e os mandamentos do Senhor, como nós, em algum momento, às vezes, negligenciamos também este amor pela palavra do Senhor. Daí a necessidade de restaurarmos este amor pela palavra, né? Mas, irmãos, Deuteronômio 11, 18, esse texto, ele faz parte do quinto livro do Pentateuco, que são exatamente os livros em que nós temos no início da Bíblia, né? E esses 5 livros, eles foram escritos por Moisés, e Deuteronômio especificamente foi escrito por volta do ano 1440, né? Irmãos, quantas coisas o Senhor falou através de Moisés para o seu povo. Aqui em Deuteronômio, nós podemos observar que estão escritos os 4 discursos de Moisés e também as últimas palavras dele no final do seu ministério. E olhando para o texto de Deuteronômio, capítulo 1 ao 4, verificamos Moisés fazendo o primeiro discurso. Moisés fala a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, no Arabá, de fronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Hazerote e Dizaabe. Deus estava ali usando Moisés para anunciar a sua palavra. Nesse primeiro discurso, Moisés fala sobre o passado e derrotas do povo de Deus, das vitórias também. Deus falou do que aconteceram, daquilo que o povo passou de dificuldade, mas também mostrou as vitórias que Deus deu ao seu povo. E nós também enfrentamos isso, os irmãos sabem. Tem os momentos difíceis, tem os momentos de tristeza, mas também tem os momentos de alegria. Como nós vimos hoje no estudo de manhã, o reverendo Aguinaldo trazendo aqui o ensinamento de que mesmo nos momentos difíceis da vida, precisamos estar alegres na presença do Senhor, não é? Então, irmãos, primeiro discurso, Moisés fala isso, depois ele fala sobre o chamado à obediência do povo à palavra de Deus, e termina o primeiro discurso falando sobre as cidades de refúgio nomeadas por Deus. No seu segundo discurso,
Moisés começa fazendo uma exposição dos 10 mandamentos. A partir do capítulo 12, ele descreve sobre as leis cerimoniais, lei civil, leis criminais e também ele fala das leis sociais, que está tão em voga nos nossos dias, né? Tudo é para o social, né? E de fato as pessoas precisam de ajuda. O terceiro discurso de Moisés começa ele falando sobre a cerimônia de ratificação em Canaã. Comentando esta palavra, o evangelista Moody, do século XIX, ele diz que Moisés estabeleceu a cerimônia para o segundo estágio da renovação da aliança a ser realizado em Canaã. Moisés fala também, neste terceiro discurso, sobre sanções da aliança, ou seja, ele fala das bênçãos provenientes da obediência e, muitas vezes, do castigo proveniente da desobediência. E termina o terceiro discurso falando sobre o juramento da aliança. No quarto discurso, Deus fala, através de Moisés, sobre a nova aliança com os filhos de Israel. Finalmente, o livro de Deuteronômio termina com as palavras finais de Moisés sobre a perpetuação da aliança de Deus com o seu povo. Além da ministração da bênção que ele deu, né, a bênção do Senhor sobre o seu sucessor, Josué, e também sobre os filhos de Israel. E o livro termina com o relato da morte de Moisés com 120 anos. Irmãos, quantas coisas Moisés transmitiu para o povo. Quantas coisas nós vimos aqui de que Deus sempre buscando a restauração do povo que estava afastado da presença do Senhor. O Senhor não quer ver nenhum de nós distante dele. Ele quer que a gente esteja sempre próximo dele. Mas muitas vezes, por falta dessa busca constante ou dessa busca incessante da presença do Senhor, da palavra do Senhor, às vezes nos distanciamos um pouco, não é? Mas, irmãos, é necessário que a gente olhe para esse texto e veja que Deus sempre tem interesse em restaurar o seu povo. Ele não quer a nossa condenação, Ele quer a nossa restauração, para estar diante dEle, o adorando, não é? E nós, então, queremos começar exatamente trazendo uma ilustração para os irmãos a respeito desta palavra que precisa ser amada, precisa ser desejada, precisa entrar no nosso coração com toda a força da alma para podermos servir ao Senhor, não é? Quando nós olhamos aqui, nós vemos que às vezes a palavra de Deus, ela fica meio encostada, né? E conta-se uma história que certa vez um menino, um garoto ainda, ele olhou para a estante e observou que ali existia uma Bíblia que estava completamente empoeirada, sem uso, né? E o que foi que aconteceu? Ele olhou para aquela Bíblia e ele questionou seu pai. Ele perguntou ao pai: meu pai, que livro é aquele que está empoeirado entre os objetos de decoração? E o pai respondeu: filho, aquele livro é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, é o livro do Senhor. Então o filho sugeriu ao pai: meu pai, por que não devolvemos este livro para Deus, já que a gente não usa para nada? E o pai ficou sem resposta para aquela criança. Ficou triste. Mas, irmãos, por que ele ficou triste? Porque apesar de ter a Bíblia, ter a palavra de Deus, que todos nós aqui temos, ele não usava as preciosas palavras do Senhor. Porque é aqui dentro desta Bíblia que nós temos tudo o que queremos para viver uma vida abençoada na presença do Senhor. Mesmo nos momentos mais difíceis, há aqui palavras de ânimo,
de despertamento, de consolo. Há palavras de milagres. É aqui dentro. Então, irmãos, a exemplo daquela família, daquele menino, especialmente seu pai, muitos em nossos dias também têm usado de maneira inadequada a palavra do Senhor. Infelizmente, muitos, né? Eu estava conversando com o irmão e todos os irmãos estavam com a Bíblia e ele não estava. E aí foi perguntado a ele, cadê a sua Bíblia? A palavra de Deus, ele disse, está no meu coração. Mas na hora que foi para ler, ele teve que ir para perto de outra pessoa para ler, porque na verdade não estava no coração, porque se tivesse ele poderia ter recitado, né? Nesta noite, irmãos, nós queremos responder a essa pergunta: de que maneira eu posso, com a ajuda do Espírito Santo, restaurar o meu amor pela palavra de Deus? De que maneira eu posso, com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós, restaurar o meu amor, aquele desejo ardente pela palavra de Deus? Olhando para Deuteronômio, capítulo 11, 18, podemos observar primeiro que para que eu possa, com a ajuda do Espírito Santo, restaurar o amor pela palavra de Deus, a palavra de Deus precisa estar em meu, aonde? Em meu coração. Mas não é só ficar, ela tem que estar, mas não é só isso, tem algo mais. O Moisés, então, ele diz, ponde, pois, e são palavras do Senhor a Moisés, ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração. Coração, irmãos, no Antigo Testamento, era considerado o centro do raciocínio, a fonte do intelecto, o âmago, ou a essência das faculdades mentais e o centro das decisões. Daí o coração ser tão importante naquela época e ser tão importante em nossos dias. Jesus, certa vez, ele orientando os seus discípulos para não acumularem riquezas na terra, ele disse em Mateus 6, 19 a 21, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam. E Jesus conclui, porque onde está o teu coração, aí estará também o teu tesouro. Não é assim. É onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Parafraseando as palavras de Jesus, eu quero dizer aos irmãos que se o seu tesouro, além de estar no céu, estiver na palavra de Deus, saiba que esta palavra estará impregnada, encharcada no seu coração. Consequentemente, levará você a um amor intenso por esta palavra. E, certamente, ela se tornará para você também o seu tesouro, não é? Às vezes a pessoa tem um tesouro como um carro, uma casa, um filho, a família, mas é necessário que, além de termos nossos olhos fitos para o tesouro que está nos céus, precisamos não esquecer que enquanto estivermos aqui na terra, precisamos também ter a palavra de Deus como um grande tesouro para a nossa vida. Jesus então disse, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. O salmista no Salmo 119, 11, falando sobre a importância de guardar a palavra de Deus, ele disse, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Na verdade, irmãos, este é o principal motivo de amarmos e guardarmos a palavra de Deus em nosso coração. É para não pecar contra o Senhor, mas também para não pecar contra os irmãos, contra o nosso próximo, contra o nosso semelhante. Em segundo lugar, para que eu possa restaurar
com a ajuda do Espírito Santo, o meu amor pela palavra de Deus, a palavra de Deus deve estar em minha alma. É isso que o texto está dizendo. A segunda parte do texto vai dizer: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Alma é o centro das emoções, o psique. Psique é uma palavra de origem grega que significa a mesma coisa, alma. Isto significa que quando colocamos a palavra de Deus como um referencial para as nossas emoções, normalmente encontramos, primeiro, discernimentos para os sentimentos não compreendidos. Discernimento para os sentimentos não compreendidos. E também encontramos luz para as áreas obscuras da nossa vida. O autor aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Irmãos, ao dizer que a palavra de Deus é viva, podemos entender que esta palavra, ao entrar no coração e na alma de qualquer pessoa, esta palavra ela é capaz de transformar a sua vida com precisão de um bisturi, de um cirurgião. Veja como a palavra ela penetra, ela vai, divide, porque ela é a palavra do Senhor que vai ao nosso encontro. Esta palavra ela é capaz de revelar quem somos e o que não somos. Esta palavra ela é capaz de penetrar o centro da nossa vida moral e espiritual. É a palavra de Deus que vai ao encontro da nossa vida. Ela é tão poderosa que ela é capaz de discernir o que está dentro de nós, o que está dentro do nosso coração, tanto o bem quanto o mal. Se você estiver pensando aí, a palavra é capaz de chegar lá e dizer: se arrependa, tire esse pensamento maldoso, maléfico, maligno, coloque virtudes do Espírito em você. Irmãos, e aqui nós vemos que devemos amar e guardar esta palavra no coração e em nossa alma, para que ela possa moldar e transformar a cada dia a nossa vida, de maneira que possamos viver exatamente para a glória de Deus. A palavra de Deus dentro de nós não vai fazer outra coisa, ela vai mover o nosso coração para vivermos uma vida intensa de adoração ao Senhor. Irmãos, além do poder que existe na palavra de Deus, esta palavra tem também as respostas que necessitamos para as nossas crises existenciais. Quem não tem, quem não já passou ou ainda vai passar por crises existenciais. E o salmista no Salmo 46, verso 1, ele vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Irmãos, se nós amamos essas palavras e essas palavras estiverem dentro de nós, se nós guardarmos ela no coração e nossa alma, quando passarmos pelas lutas da vida, nós poderemos lembrar de que Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Você nem eu estamos sós, mesmo naquele dia difícil, mas o Senhor estava ali, do seu lado, para consolar e confortar o seu coração. Ou seja, irmãos, essas palavras são palavras que nos trazem segurança, nos trazem consolo e conforto em dias difíceis. E Jesus foi muito enfático quando ele disse: no mundo passais por aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, na verdade, todos nós estamos sujeitos a enfrentar
em nossa caminhada cristã, momentos difíceis de lutas e tribulações. E é nesta hora que devemos lembrar de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu coloquei aqui para contar um pouco a minha situação da vinda para cá, mas já contei no início, então não vou contar de novo, né? Os irmãos devem ter entendido. Apesar de tudo, irmãos, de tudo que eu passei, nós louvamos a Deus porque foi uma bênção estar aqui nesta igreja no momento como eu estava enfrentando, não é? 6 meses é muito pouco tempo para você esquecer uma relação que já faziam 45 anos, não é? A irmã estava me dizendo: pastor, eu entrei no seu Facebook e eu vi, a sua esposa era muito alegre. E era mesmo. Parece que o Senhor, quando a alegria cresce, parece que Ele quer levar para si, para que essa alegria ela vá para a eternidade, não é? É claro que quem fica aquela dor, fica aquela lacuna, mas louvado seja o Senhor, que está preenchendo esta lacuna, irmãos. Em terceiro lugar, para que eu possa, com a ajuda do Espírito Santo, restaurar o meu amor pela palavra de Deus, a palavra de Deus precisa estar em minhas mãos. É isto que vai dizer o texto, quando Moisés diz: ponde, pois, estas minhas palavras, palavras do Senhor, no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão. Irmãos, atai-as na vossa mão é uma expressão que nos aponta para o lado prático da palavra de Deus. É uma expressão que nos aponta para a aplicação da palavra de Deus no nosso dia a dia. Na verdade, não adianta dizer que amamos a palavra de Deus e que a temos em nossa mente, em nosso coração e em nossa alma, se não levarmos essa palavra para as mãos. Isto é, se não colocarmos as palavras de Deus em prática no nosso cotidiano. Você é um agente de Cristo aqui na terra, mas não é um agente para se esconder. Você, eu vou dizer, eu usei a palavra errada, não é agente. Você é um testemunho vivo de Deus aqui na terra, e as pessoas precisam saber disso. Você precisa levar esta palavra, porque se você ama, você vai fazer questão, você vai ter o prazer de falar alguma coisa de Deus para as outras pessoas. O apóstolo Tiago vai dizer, Tiago 1:22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, ele estava dizendo, em outras palavras, de que a sua palavra, o evangelho de Cristo, precisa ser levado a todas as nações, em todos os lugares. E quem vai fazer isso? Eu e vocês. Amém, irmãos? Assuma esse compromisso diante de Deus. Você é o instrumento de Deus para semear essa palavra na comunidade do Bessa e trazer outras vidas para a presença do Senhor, porque tem pessoas que estão perdidas nos seus delitos e pecados. Irmãos, a palavra de Deus, depois que entra em nossa mente, em nosso coração, em nossa alma, ela precisa ser exatamente executada, ela precisa ser praticada em todos os lugares. Às vezes nós pensamos que a palavra de Deus deve ser pregada apenas na igreja. Não, mas tem outros lugares. E para que eu possa colocar esta palavra em prática, eu preciso amá-la, eu preciso exercitar os seus princípios e valores. Eu preciso falar deste amor tremendo, deste amor glorioso do Senhor que se sacrificou por mim. Por isso, irmãos, devemos praticar a palavra de Deus como uma demonstração de que, de fato, amamos esta palavra. Primeiro, devemos praticar a palavra nos negócios e no trabalho.
Você pode falar de Jesus para os seus amigos lá no trabalho. E aqui me faz lembrar a palavra de Provérbios 11, capítulo 11, verso 1, que diz: balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Ou seja, no trabalho, no nosso dia a dia, demonstramos que amamos e praticamos a palavra de Deus quando realizamos o nosso trabalho com amor, com lealdade e com justiça, sem enganar ou sem lesar ninguém. Quando você faz isso, faz um trabalho honesto, sincero, verdadeiro, saiba que você está praticando a palavra do Senhor. Deus quer de nós que o nosso comportamento lá naquela empresa, lá naquele comércio, se diz assim, tem 1 quilo, e o cliente compra, ele tem que pesar e ter 1 quilo. E a gente vê, né, por aí, em alguns lugares, eu espero que não seja de comércio cristão, mas nós precisamos ter muito cuidado para não embarcar pela canoa furada do mundo, que muitas vezes induz a pessoa a isso. Irmãos, segundo, devemos praticar a palavra de Deus em nossas palavras e atitudes. Isso nos faz lembrar as palavras do servo Jó. Jó 6,25 vai dizer: ó, como são persuasivas as palavras retas. O que são palavras retas? Palavras retas são palavras que abrangem os atributos de Deus, como o amor, a bondade, misericórdia, graça, paciência, sabedoria e justiça. São palavras sinceras, verdadeiras, edificadoras e consoladoras. Irmãos, quando Jó diz que as palavras retas são persuasivas, precisamos entender que as palavras retas são palavras que influenciam, são palavras que convencem, são palavras que motivam as pessoas a viverem na presença do Senhor. São essas palavras que ela incomoda a gente para fazer a vontade do Senhor. São palavras que influenciam e convencem as pessoas, irmãos, a estarem perto de nós. Na verdade, as palavras retas, elas não afastam as pessoas de nós. Pelo contrário, as palavras retas, elas atraem as pessoas para perto de nós e para perto do Senhor Jesus Cristo. Fale a verdade, seja sincero, seja honesto, seja amável, seja cordato, seja fraternal. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: eu quero conhecer aonde é que esse cidadão frequenta, que igreja, né? E eu estava olhando um testemunho de um irmão, e ele disse que todo dia um irmão passava entre um corredor cheio de pessoas que estavam ali bebendo. O caminho era aquele, ele não tinha outro caminho para ir. E toda vez que ele passava, aí alguém dizia: ore por mim, né? Aí ele dizia: está certo. E aquele irmão, a maneira dele era tão humilde e simples, que uma daquelas pessoas que estavam bebendo ali seguiu o irmão sem o irmão ver, e foi parar na igreja do irmão, e ficou lá atrás ouvindo a mensagem, e depois que a mensagem foi pregada, ele aceitou, ele entregou sua vida a Cristo. E aí, depois de algum tempo, ele foi chamado para dar o testemunho, e ele disse: eu me converti, porque o Senhor me salvou, mas Ele me salvou através de um testemunho de um irmão que passava por aqui e não ficava falando mal da gente, não ficava criticando a gente, porque estava ali naquela situação, mas ele passava dando boa noite, bom dia, boa tarde, e as pessoas eram respeitadas, porque temos a verdade, né, e já fomos libertos por ela, não devemos jamais querer insultar as pessoas que estão no erro,
temos é que interceder por elas, orar por elas e fazer alguma coisa em benefício delas, para que elas entendam que há um Deus grande e poderoso que quer também alcançar as suas vidas. Terceiro lugar, irmãos, devemos praticar a palavra em nossas amizades. Provérbios 17 diz: em todo tempo se faz um amigo, e na angústia se faz o irmão. Ou seja, irmãos, precisamos, nas conversas com os nossos amigos, incluir também a palavra de Deus no diálogo, na comunicação, não é? Então, às vezes, você mora num prédio, num apartamento, tem ali seus vizinhos, né? E, às vezes, você fala de tudo. Fala de futebol, fala de política, né? Fala de muitas coisas. E, às vezes, esquece de falar de Jesus para aquela pessoa, não é? Não, mas é meu amigo, se eu falar, ele vai ficar com raiva e tal. Peça a Deus sabedoria para que Ele lhe dê estratégia para que você possa falar de Jesus para ele. Mas não fique sem deixar o seu testemunho, que é importante, de falar de Jesus para os seus amigos. Irmãos, levando sempre para eles uma palavra de salvação, uma palavra de esperança, para que eles, que muitas vezes estão perdidos nos seus delitos e pecados, possam reconhecer de que existe um Deus que sacrificou o seu Filho em favor daquelas pessoas. Fale de Jesus para outras pessoas. Você é tão bom quando vai falar de outros assuntos, por que não falar de Jesus, né? Aproveite esta noite para demonstrar o seu amor pela palavra, dando esse testemunho e falando de Jesus nas suas amizades. Quarto, irmãos, devemos praticar a palavra de Deus em nosso lar, em nossa família. O apóstolo Paulo nos mostra em Efésios 5 como um lar cristão deve viver e praticar a palavra de Deus. Ali tem um compêndio, né? Você pode ler depois em casa e você vai ver. Moisés deixa claro no versículo 19 de Deuteronômio 11. Ele diz que a palavra de Deus, ela deve ser ensinada aos filhos. Irmãos, como é maravilhoso ver aqui na frente as crianças indo em direção à salinha, ao culto infantil. Porque elas são o futuro da igreja. Os pais não sabem o que está perdendo se não trouxerem os seus filhos para a casa do Senhor. Irmãos, Moisés diz: ensinai-as palavras, ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentados na casa, falando, também andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Veja quanta possibilidade os pais têm para ensinar os seus filhos, né? Ele começa dizendo: assentados em vossa casa. Você tem uma grande oportunidade e várias oportunidades dentro de casa, com a sua família, de ler a palavra, de orar, de interceder, né? De pedir a Deus graça, porque, irmãos, vivemos um tempo difícil. Se nós não estivermos preparados com o escudo da fé, se nós não estivermos preparados com a palavra, nós podemos fraquejar. É claro que não vamos fraquejar, porque o Senhor está conosco e está se segurando na nossa mão. Não há nada que venha atrapalhar. Mas também, irmãos, devemos ensinar aos nossos filhos, andando pelo caminho. Às vezes, você está levando sua criança para um parque, né, para mostrar os animais, as plantas, e às vezes vai levar um mar, né, vai mostrar a praia. Então você pode ali falar para a sua criança: meu filho, está vendo isso aqui? Foi Deus que fez, Ele fez para nos abençoar, Ele é maravilhoso. Com uma palavra Ele saiu criando todas as coisas, e aí você vai incutindo na mente da criança que Deus é quem está no controle de todas as coisas. Irmãos,
andando pelo caminho, deitando-vos. Vai deitar? Então, antes de deitar, vá lá, na cabeceira da cama do seu filho. Ore por ele. Meu Deus, abençoe o meu filho. Que ele seja um grande homem de Deus. Que ele possa ser instrumento do Senhor. Guarda, dá a ele um sono reparador. E o filho vai ouvir aquilo ali. E vai dizer, puxa, meu pai me ama mesmo. Porque ele está investindo tempo por mim. Pedindo a Deus que abençoe a minha vida. Também quando levantar de manhã, é momento de agradecer pela noite de sono que passamos e pelo dia que se iniciou. Irmãos, eu conheci um irmão que ele ia dormir de 11 horas da noite, meia-noite às vezes, esperando os filhos chegarem da faculdade ou do trabalho. Ele não perdia um dia para ler a Bíblia, orar junto com a família e depois vamos dormir. E eram filhos já de 25, 30 anos que estavam em casa com eles ainda. Não era filho pequeno. Então, mesmo filho grande, mas a família precisa se reunir para ali anunciar a palavra de Deus, para fortalecer a nossa fé, sabe, irmãos? Precisamos disso. Irmãos, aqui o exemplo daquele irmão que vai dormir tarde pode servir para nós, né? É só você analisar e ver em que momento. Pode não ser de 11 horas da noite, pode ser durante o dia, né? Em algum momento, mas faça isso para a glória de Deus. Finalmente, irmãos, em quarto e último lugar, para que eu possa, com a ajuda do Espírito Santo, restaurar o amor pela palavra de Deus, a palavra de Deus precisa estar nos meus olhos. O texto diz, entre os olhos. Veja, acompanhe comigo na sua Bíblia. Ponde, pois, estas minhas palavras, Deuteronômio 11:18, no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Na verdade, a palavra de Deus nos fala da visão orientada pelos ensinamentos divinos. Quem conhece a palavra de Deus, a sua visão é diferente. Afinal de contas, irmãos, a palavra de Deus nos faz enxergar muito mais além, quando ela está dentro de cada um de nós. E é bom que se diga também que os nossos olhos, eles refletem as maravilhas de Deus em nossa vida. Quando a palavra de Deus está dentro de nós, os nossos olhos brilham e refletem o amor e a graça maravilhosa do Senhor. Refletem. Se você está cheio da palavra, saiba que as pessoas ao olharem para você, vai ver um olhar diferente. E com isto, irmãos, essa palavra faz com que nós venhamos nos desviar da vaidade deste mundo, porque o mundo está aí, cheio de coisas para nos oferecer. Se os nossos olhos não estiverem impregnados da palavra, a gente pode titubear. Cuidado, o pecado, ele também entra pelos olhos. Alguém já disse que os olhos, ele traz para aqueles que não estão preparados o castigo pelo pecado. Precisamos, irmãos, ter cuidado com nossos olhos. O que você está vendo hoje? Está vendo o quê? Na TV, na internet? Você está vendo o quê? Por aí. Selecione o que você está vendo. Deus quer que você olhe para as coisas celestiais, para as coisas dele. É claro que você não deve jamais esquecer sua família, seu trabalho, seus amigos. Você deve ser um cidadão do céu, aqui na terra, que está peregrinando e que um dia o Senhor vai chamar de volta para si. Mas enquanto estiver aqui, você precisa anunciar e se desviar dessa vaidade.
O salmista no Salmo 119, 37 diz: desvia os meus olhos para que eu não veja a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Jó, diante daquela situação que enfrentou, ele disse: eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Glória a Deus, irmãos. Jó conseguiu enxergar pelo olho da fé a boa mão de Deus em sua vida, o livrando da morte. Irmão, sabe que tudo começou quando o inimigo de nossas almas se apresentou diante do Senhor, e o Senhor disse: tu vens de onde? Ele disse: da rodear a terra. Se tu visse meu servo Jó, ele disse: vi. Eles também, ele é rico, tem uma família abençoada, tem bens, à vontade. E Deus disse: você pode até tirar tudo dele, menos a vida. E Jó enfrentou aquela situação. Enfrentou, perdeu a família, perdeu os bens, os animais, perdeu a riqueza. E a mulher ainda disse: deixa esse Deus, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas Jó não deixou de cumprir a palavra do Senhor. Ele foi fiel. O resultado, irmãos, é que Deus, pela sua infinita graça, devolveu a Jó 2 vezes mais o que ele perdeu. É assim que acontece quando nós vivemos uma vida de integridade. Jó, ele era um homem íntegro. E aqui, irmãos, demonstramos amor pela palavra de Deus e pelo Senhor. Demonstramos amor a Ele quando nós vivemos uma vida de integridade, quando nós vivemos uma vida de retidão, quando nós vivemos no temor de Deus e quando nós procuramos nos desviar do mal, da vaidade. Aí eu demonstro diante do Senhor de que eu amo de verdade a sua palavra. Irmãos, eu quero concluir voltando a perguntar aos irmãos: por onde tem estado a palavra de Deus em sua vida? Que lugares estratégicos a palavra de Deus tem ocupado em sua vida? Lembre-se que Deus, Ele usou o seu servo Moisés para chamar a atenção, para exortar, para ordenar de que o seu povo precisava voltar a viver uma vida diferente, a uma vida de temor, uma vida de integridade, uma vida em que glorificasse o nome do Senhor, porque o povo estava afastado de Deus. Irmãos, precisamos, para voltar ao primeiro amor, precisamos obedecer os mandamentos do Senhor. Não tem jeito. Você quer voltar a ser um homem, uma mulher de Deus, que tem demonstrado este amor pela palavra do Senhor? Obedeça os seus mandamentos. Se esforce, Trabalhe. E eu quero testar a igreja, se a igreja ouviu a mensagem. Primeiro, devemos guardar a palavra do Senhor em nosso... Eu quero ver o coral. Em nosso... Oh, glória a Deus. Segundo, devemos guardar a palavra do Senhor em nossa alma. Terceiro, devemos guardar a palavra do Senhor em nossas mãos. E por fim, devemos guardar a palavra do Senhor em nossos olhos. Irmãos, por que precisamos guardar a palavra de Deus em nossos olhos, naquilo que vemos? Para que os nossos olhos, eles possam olhar para Deus, não olhar para as coisas profanas deste mundo, com desejos pecaminosos. Se a palavra está em você, quando você olhar, um colega nosso que pegava carona com um
dava carona a umas amigas no trabalho e alguém questionou: rapaz, você é casado, como é que você dá carona às mulheres, né? Você precisa respeitar a sua esposa. E ele disse: para mim, aquela mulher é como um homem. Para mim ela tinha bigode. Não é que só é homem quem tem bigode. Qualquer um é homem, né? É homem, é macho. Então, ele respeitava a sua esposa, mesmo quando dava carona a uma mulher. Né? É claro que nós temos que ser prudentes para não incorrermos no perigo da aparência do mal. Não é, irmãos? Irmãos, precisamos olhar para as coisas celestiais, para as coisas do reino. E mais, para olharmos também com amor, com misericórdia e com compaixão, como fazia Jesus ao olhar para as pessoas necessitadas. Jesus olhava e se compadecia pelo amor que ele tinha pelas pessoas. Nós precisamos olhar para as situações que às vezes temos que enfrentar também com amor e não com desdém ou com desprezo, né? Meu irmão, minha irmã, estamos diante de um grande desafio esta noite, para este mês de fevereiro. Qual é o desafio? Quem se lembra? Restaurar o amor pela palavra. Você pode estar perguntando: como é que eu vou guardar a palavra do Senhor no meu coração, na minha alma e nos meus olhos? Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que oportunidades não faltam, oportunidades não faltarão. O primeiro passo é você estar comprometido em conhecer a palavra de Deus, em conhecer e praticar. Se comprometa. Estamos praticamente no início do ano, né? Diga ao Senhor: meu Deus, eu quero a partir deste ano me comprometer com a leitura da Bíblia, com a tua palavra e também colocar essa palavra em prática. Se comprometa. Não, mas eu trabalho muito, eu sou muito ocupado, mas sempre há tempo quando você prioriza aquilo, né? Aquilo que você acha mais importante. É o tesouro, né? Irmãos, a palavra de Deus você estando comprometido com esta palavra, este ano, eu vou dizer a você algumas coisas aqui. Primeiro, para que você guarde esta palavra no seu coração e tal, basta que você tenha, depois que você se converte ao Senhor, basta que você tenha uma Bíblia para ler diariamente, a partir do Velho e do Novo Testamento. Mas veja bem, você pode ter a Bíblia mais cara, a Bíblia mais linda, mas se você não ler, não vale absolutamente nada. É preciso ler, é preciso, se compenetrar, é preciso dizer: eu quero, Senhor, fala comigo, porque quando você lê, é Deus falando com você, e Ele sempre tem uma palavra para cada um de nós. Basta que você participe da escola bíblica dominical, que é o seminário do crente, e você vai ver que, estudando a cada domingo, você vai tomando gosto, e vai crescendo, e vai aprimorando, e vai vivendo melhor na presença do Senhor. Basta que você participe do culto de doutrina, onde nós crescemos no conhecimento da palavra de Deus em suas doutrinas. Basta que você participe dos cultos nos lares. E aqui eu abro um parêntese. Desses 30 dias de oração nos lares, nesse mês de janeiro, eu confesso que eu aprendi muito com os irmãos. Confesso. Ouvindo a palavra de Deus, ministrada pelo reverendo Aguinaldo, e os cânticos entoados pelos irmãos. Irmãos, além dos momentos de comunhão com os irmãos e do acolhimento dos irmãos que participaram conosco, e mais ainda, eu tive a oportunidade de conhecer
e fazer novas amizades. Vim lá de Pernambuco, sozinho, somente meus 2 filhos, meu genro, minha nora e o reverendo Aguinaldo, que sempre, quando a gente se encontrava por aí, aqui eu digo, e os irmãos agora é mais uma família que eu tenho para orar por elas, por vocês, e vocês orarem por mim. Irmãos, durante este mês de oração nos lares, muitos irmãos puderam renovar espiritualmente a sua fé e, consequentemente, puderam iniciar a restauração do amor pela palavra de Deus, além do prazer que tivemos de orar uns pelos outros e pela igreja, que é a comunidade dos remidos. Antes de finalizar, eu gostaria de ler ainda 2 textos da palavra de Deus. Primeiro, João capítulo 14, verso 21. Gostaria que os irmãos lessem comigo. João 14, 21. Se você puder ler comigo em uníssono, será muito importante para nós. Todos encontraram? Vamos ler juntos? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você diz que ama ao Senhor e você não quer nada com a sua palavra. Está meio contraditório isso. Se você ama de verdade ao Senhor, ame também esta palavra que é preciosa. Meu irmão, quando amamos o Senhor, porque Ele nos amou primeiro, nós também amamos a sua preciosa palavra, nós também guardamos a sua palavra e nós também praticamos a sua palavra. E eu quero concluir com aquela palavra que o Senhor levou a Josué, capítulo 1, verso 8, para finalizar. Josué, capítulo 1, versículo 8. Vamos ler juntos também? Vou esperar os irmãos. Eu sei que eu estou sendo muito cansativo, não sei se já faz 1 hora, 1h30, né? Josué 1:8. Vamos ler juntos? Podemos ler? Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Irmãos, essas palavras são palavras abençoadoras de Deus a Josué. Josué que estava com medo, né? E ele disse, não temas, porque ele ia assumir o lugar de Moisés, né? Imagine Moisés, um homem segundo o coração de Deus, e agora Josué é chamado para assumir o comando do povo de Deus. E aí Deus orienta de que ele meditasse nessa palavra dia e noite. Agora, não medite só, pratique, porque as bênçãos do Senhor, ela virá sobre sua vida. É promessa de Deus, né? Não faça como aquele irmão. Eu fui para uma reunião e na reunião o pastor perguntou, quantas vezes você já leu a Bíblia? Aí teve um que levantou a mão e disse, eu li uma vez. O outro, eu não li ainda. Aí saltou um de lá e disse, eu já li 7 vezes. E aí, que bênção, né? Você ler 7 vezes a palavra de Deus é uma maravilha. Só que aquele irmão, na reunião, ele dava uma demonstração que ele só fez ler. Ele não conhecia a palavra de Deus, porque ele não colocava em prática. Ele falava com orgulho, se achando melhor do que os outros, porque ele leu 7 vezes a palavra de Deus. Se pudermos ler, vamos ler, mas
não esqueça de praticar esta palavra. Que Deus nos abençoe, abençoe a sua igreja presbiteriana, memorial, que outras vezes possamos vir aqui para anunciar a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de ministrarmos a tua palavra. Mas também, Senhor, queremos rogar ao Senhor que nos ajude, através do teu Espírito Santo, para que possamos nos comprometer, neste ano de 2024, a tua igreja aqui representada, possa assumir de verdade, de que vai ler, de que vai vivenciar, que vai praticar, que vai andar, que vai ensinar, e que quando o Senhor chamar para alguma atividade na igreja, possamos estar preparados para te servir. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor possa quebrar toda a timidez, todos os empecilhos que às vezes se levantam para tentar impedir que a tua igreja avance. Mas nós cremos que o Senhor é o cabeça da igreja e o Senhor é quem tem o prazer de conduzir a tua igreja em triunfo. E nós cremos que este ano de 2024, já estamos no segundo mês, será ainda um ano muito abençoado por ti, e a tua glória será derramada neste lugar. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei do que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou maus dias vêm até da vida o fim. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final.